Uma série adolescente, mas para todos os gêneros e idades. Tô falando de Heartstopper. Fofa, sensível, tocante, faz a gente pensar na vida. Ele vai falar de política comunista. Colombiano de volta, tudo bem, gente? Gente, até hoje eu procuro motivos para estar aqui. Não que eu precise me convencer a fazer esse vídeo toda semana, eu faço porque eu gosto, porque eu quero e porque eu consigo. E eu também. Aqui é um espaço de acolhimento e de afeto e eu geralmente falo de temas relacionados à política, por motivo de Bolsonaro e de ameaça à democracia, porque esse é o Brasil em que vivemos. Eu entendo esse espaço aqui como um espaço de jornalismo independente, responsável, ético, com uma pitadinha de picardia. Mas aqui, como o espaço é meu, eu posso falar sobre o tema que eu quiser, sobre os temas que me tocam. Não é exatamente uma egotrip, porque eu tento me manter distante, porque aqui não é para falar de mim, mas para debater ideias. Então, volta e meia, eu faço uma coluna mais pessoal, sem, obviamente, fugir da reflexão. E como eu fico cada vez mais à vontade aqui, quando eu falo de pessoal, os vídeos estão cada vez mais íntimos. No fim do vídeo, eu vou fazer uma reflexão sobre o que é o canal, que dialoga muito com o meu estado mental, e esse aqui é um pouco do que eu sou. Hoje eu vou falar de uma série que mexeu comigo, eu vi numa tacada só na última madrugada, vou me expor um pouco e vou falar de política, claro, porque, amigos e amigas, tudo é política. Vamos lá? Se inscreve no canal, segue nas redes sociais e seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vai falar da vida pessoal, vamos lá. Gente, eu vou falar da série que tá lá na Netflix, Heartstopper. Já viram? Eu sou isso, eu preciso de mais tempo para refletir. E se você é daqueles que gostam de vídeo curtinho, um vídeo bem curto, vamos lá. 3, 2, 1, Heartstopper, vejam. Você que me segue aqui sabe que eu preciso de um tempinho para pensar. E se você quiser pensar comigo, vem. A minha amiga Flávia Vieira, roteirista premiada maravilhosa, ouça um podcast dela, Se Não Me Falhe a Memória, que resgata a história de personalidades negras. Ouçam, muito legal. Bem, ela é roteirista, como eu disse, e ela me deu uma dica simples e boa na hora de começar a ver uma série. Primeiro, analise ali a primeira cena. Te prendeu? Continua. E aí segura até o fim do primeiro episódio. A série tem essa chance para te prender. Se não te prendeu no primeiro episódio, nem adianta seguir. O primeiro episódio da série muitas vezes é o piloto. Você grava, edita aquele primeiro episódio e esse vídeo é levado para aqueles que decidem e eles vão debater, vão bater o martelo se a série continuou ou não. Então, a primeira cena e o primeiro episódio. Eu vou falar por alto do primeiro episódio da série. O que eu vou falar aqui é basicamente o que já foi publicado por aí, não tem spoiler. E o mais importante é a reflexão derivada dessa série. Antes, é bom dizer que a série é para todos os públicos, gays ou não, pais, por que não, jovens de todas as idades. A recomendação oficial é para acima de 12 anos. Mas tem vários níveis de entendimento, sabe? Tipo o Rei Leão, quando eu vi o desenho pela primeira vez, eu chorei, era criança. Hoje não me emociona, mas eu acho genial a Disney ter traduzido a trama de Hamlet para crianças. O mesmo filme, percepções diferentes, em vários níveis, várias camadas. Eu vou dizer aqui como a série Heartstopper me tocou. Por quê? Porque o espaço é seu, você faz o que você quiser, né? Vambora. Heartstopper. Em 10 segundos. 2 meninos, escola no Reino Unido, um mais novo, nerd, assumidamente gay, que se apaixona por um mais velho do time de rugby da escola, que está descobrindo a sua sexualidade. Simples. Depende do nível de análise. Para mim, me tocou profundamente. E aí, o que eu fiz? Quando eu comecei a ver, eu me mandei um áudio para não esquecer. Eu faço isso com alguma frequência. Esse está curtinho, eu vou compartilhar com vocês. Ouçam Garrone da última madrugada. Primeiras impressões sobre a série Heartstopper no calor do momento. Vamos lá. Primeiras impressões, estou gravando porque depois eu vou esquecer. E logo nos primeiros 5 minutos do filme, da série, eu já tive a sensação de que eu tive parte da minha infância, adolescência roubada, sabe? E a série já retrata de cara
que isso como uma possibilidade, apaixonar-se enquanto está na escola como uma possibilidade. Algo que para mim seria impossível, seria impossível. Então isso, e até onde eu vi a série é boba, bem boba, posso mudar de ideia. Mas mostra só isso como natural. Como se não fosse homofobia, se não houvesse homofobia, podia ser assim. Qualquer escola podia ser assim. Bem, mudei de ideia. A série não é boba. Na série, você tem um menino gay, o Charlie, e outro em descoberta, vivendo sensações inéditas ali com as quais ele não sabe lidar. Esse é o Nick Nelson. O personagem principal, o Charlie, é um menino nerd, que ele não sofre por ser gay. Ele sofre bullying sem violência física concretizada, mas em nenhum momento ele parece questionar a própria sexualidade. E ele tem menos de 15 anos. Já nessa idade, ele já está vivendo aquilo que qualquer jovem heterossexual já vive. Ele tem desilusões amorosas, conversa com amigos sobre isso, pega dicas, tenta interpretar sinais, escreve mensagens 20 vezes até achar o texto exato, apaga a mensagem. Às vezes nem manda, fica ansioso porque não é respondido. Já deu o primeiro beijo. O que eu precisei de muito tempo, muito murro em ponta de faca, muito sofrimento, muita tergiversação, muito joguinho, muito fingir ser forte para chegar até o momento que eu estou hoje, com 40 anos, e lidando com as minhas relações com verdade. Só depois de 2 casamentos, incontáveis namoros e muitos freelas do amor e do sexo, eu virei um sincericida e decidi, eu não quero fingir que sou outra pessoa e não vou mentir e fazer jogo. Não gostei, eu falo. Olha, não gostei. Acho que você fez algo de que eu não gostei. E isso é libertador. Muitas amigas minhas me buscam assim para falar desses assuntos, porque eu tenho essa maneira leve de ver as questões de amor e sexo. Aí elas me contam de um caso, um crush, um date, um PA, e vem a clássica pergunta: o que eu falo? Que tal a verdade? Ninguém pode te acusar de falar a verdade. Na série, o menino nerd, com pouquíssima experiência amorosa, até onde se entende, é virgem também, e ele tá nessa vibe. Um menino que parece psicanalizado, que entende o ataque a ele, por ser gay, como um problema de quem ataca, não dele. Ele tem medo da rejeição, hesita em ser sincero, pede desculpas o tempo todo, mas no fim das contas, ele lida com a verdade. Pode até dizer uma meia-verdade pelo medo da rejeição, sofre, mas opera muito mais na verdade do que muito adulto. Aliás, quase todos os adultos que eu conheço quando o assunto é amor e sexo. Ok, é ficção, é no Reino Unido. No Brasil, essa realidade de um menino gay de menos de 15 anos que pensa e age assim não existe. Ele não tem esse ambiente favorável para isso. Concordo. E essa série, se tivesse sido feita na minha época de 15 anos, seria um escândalo, ou seria vista como fantasiosa ou fantástica. E com certeza não seria indicada para o público maior de 12 anos. Agora, por que eu digo que a série mostra que eu tive uma parte da minha adolescência roubada? Porque, ao contrário dos protagonistas, eu não pude nem sonhar em ter esse frio na barriga, borboletas no estômago, ou, na magia da série, como eles mostram, as folhas levadas ao vento. Eu não tive o direito de me apaixonar por um colega. Esse sentimento era censurado. O tema não podia nem ser tratado com os amigos. Eu acho que eu nem me permitia, porque aquela seria uma situação que eu jamais poderia viver. Eu não me permiti ter uma paixonite, muito menos realizar essa paixonite. Eu tive até paixonite por meninas, mas eu acho que isso era um mimetismo do que eu via ali na escola e, claro, no imaginário, né, na cultura. Eu não tive encontros escondidos na escola, descobertas entre 2 pessoas ingênuas que tentam entender a situação pela qual estão vivendo. Aquele medo da rejeição, não vivi isso. Quer ver uma coisa que é um evento na escola? O menino e a menina que assumem um namoro público. Eles viram o assunto, causam, são o tema das conversinhas, das fofocas, se tornam a manchete do dia. Eu não pude ter isso, nem secreto, nem público. Eu falo disso como, ai que saudade do que eu não vivi, sabe? E é uma saudade de uma coisa ruim, uma merda, porque isso implica muito sofrimento. Mas esse medo da rejeição veio de qualquer jeito, mais tarde na vida, na fase adulta. E eu fui a começar a praticar meus desejos só aos 21 anos, quando eu já estava formado em 2 faculdades. Talvez por causa dessa repressão sexual eu tenha conseguido focar em tocar essas 2 faculdades ao mesmo tempo. Pessoas normais estavam fazendo o quê? Fudendo gostoso, né? Se descobrindo e fudendo mais. O que eu estava fazendo? Estudando. Hoje eu acho que isso foi até o melhor caminho para mim. Ter a formação em jornalismo e em relações internacionais me levou a lugares que eu não chegaria tivesse eu feito só uma graduação.
Sei lá, enfim. O ponto é, eu sinto falta de não ter vivido esse frisson, essas paixonites, antes mesmo de o sexo ser uma questão relevante. Na série, é muito importante pontuar isso, não tem referência sexual. É uma série sobre amor, afeto, descobertas e sem sexo. A minha prática gay é feio, né? A minha vida enquanto gay sempre passou pelo sexo. Não houve uma descoberta do afeto gay e depois do sexo gay. Foi tudo junto. Nós, pessoas vividas, sabemos que a distância entre o beijo e o sexo é bem menor quando a gente está na fase adulta. E eu acho importante ressaltar também como a série pode ser interessante para quem não é gay. Para esse eu sugiro que ao longo da série, enquanto você está assistindo, você se pergunte, pense, o quão trivial seria essa história se fosse um menino e uma menina? Seria boba. E quantas histórias daquelas entre meninos e meninas você viu? E quantas entre dois meninos você não viu? Os gays, eu acho que vão ver na série uma historinha que eles gostariam de ter vivido e não viveram. Hoje, adulto, com 40 anos, eu acho que eu tenho um repertório de vivências afetivas, amorosas e sexuais que me permitem cultivar essa sensação de que eu não perdi parte importante da minha vida. Digamos que depois do atraso eu fiz um supletivo. E hoje, repensando a minha vida nas sessões de análise, eu vejo que eu fui razoavelmente bem-sucedido. Claro, todos somos, quem não é, mas eu sou uma pessoa, digamos, claudicantemente equilibrada. E não sou rancoroso, mas lamento. Lamento não ter tido referências de pessoas parecidas comigo e libertas de amarras. Os LGBTQIA+, sem referências próprias, acabam se apropriando da história e personagens que nada têm a ver com a sua realidade. Nós não éramos expostos à possibilidade de relacionamento amoroso possível. Há situações adultas bem específicas da comunidade LGBTQIA+, que não estavam nas músicas, na TV, no cinema. Gay na minha época, de adolescência, era submundo. Eu vou abrir um parêntese aqui para falar de um cantor que eu gostaria que tivesse existido na minha adolescência. Por uma questão prática, ele não poderia ter existido como cantor porque ele é mais novo que eu. Eu estou falando do Johnny Hooker. Você conhece o Johnny Hooker? Ele é pernambucano. Ele canta como algo cotidiano. Experiências intensas de amor, sexo, álcool, rejeição entre dois homens. E não é uma mera mudança de gênero na poesia, sabe? No lugar de princesa, você fala príncipe. Ele canta a realidade de vidas por um homem gay que ama, odeia, tem ciúme, bebe, chora, grita, sofre. Eu queria ter ouvido isso quando eu ainda nem tinha vivido essas situações para entender aquilo como uma possibilidade. A música se chama Volta e fala de um cara que ama um rapaz que foi embora, daí o nome Volta. E olha o verso. Procurei pelo teu cheiro nas ruas que andei, nos corpos dos homens que amei, tentando em vão te encontrar. Olha isso. Ele ama um homem, lembra do cheiro dele e busca esse homem em outros homens. Ele busca esse homem que ele tanto ama, que ele quer que volte. Enquanto isso, ele busca esse homem em outros homens. E ele amou esses homens. Enquanto ele sofre por um homem, ele ama outros. Mas chega à conclusão de que aquele cara é o amor que ele quer. A descrição de uma cena adulta, né? De um amor que supera outros amores, que não quer saber dos problemas do passado, dos vícios, dos caminhos que o amor dele percorreu. Depois de viver uma vida intensa, o que inclui outros amores, ele se vira para aquele amor do passado e diz, volta. Bem adulto, né? Eu vivo isso, eu vivi isso? Não. Mas eu queria ter sido apresentado a isso como possibilidade. Não fui. Eu fui exposto àquela sequência de roteiros pasteurizados de pessoas héteros cis que se apaixonavam e a partir daí viviam felizes para sempre. A vida teria sido mais leve se eu tivesse visto menos fantasia na sessão da tarde e tivesse tido mais contato com a dura e deliciosa verdade do Johnny Hooker. Fecha parênteses. A série apresenta algo inédito. A paixão e o amor sincero entre adolescentes gays no ambiente escolar, com o apoio de amigos, pais e mestres. Como teria sido melhor se eu tivesse esse tipo de referência durante a minha adolescência? Ou melhor ainda, como seria se eu tivesse vivido essas experiências amorosas de forma natural e de forma razoavelmente pública? A série não exclui a questão da homofobia no ambiente escolar. Mas ao ser denunciada, a homofobia é algo contra o qual as pessoas podem se insurgir. O menino que é do time de rugby passa a ser amigo do menino gay da escola. Isso no contexto da série não é bizarro. É só inusual, mas possível.
Eu fico imaginando nos meus tempos de escola, o esportista da escola começar a andar com um nerd gay assumido que ainda é mais novo. Impossível. Tem uma cena, sem dar detalhes, que é um menino que força um beijo em outro menino no ambiente escolar. Chega um terceiro menino de fora. Qual a mensagem da cena? Uma pessoa forçando um beijo. O que se faz? Na minha época, iam ser duas bichas se agarrando, porrada nas duas. Na série, é uma pessoa avançando o sinal, tocando um outro corpo sem o consenso do dono do corpo. O que deveria ser feito e é feito, condenar um dos lados, o do agressor. Óbvio na série, óbvio no mundo sem homofobia, não é óbvio no mundo real. O barraco na série não é o beijo gay, mas a agressão. Eu tive que passar por muitas situações e reflexões até ter certeza absoluta que o adjetivo gay, no beijo gay, no afeto gay, no sexo gay, não é pejorativo. Beijo é beijo, afeto é afeto, sexo é sexo. Se é gay ou não, não importa. Vivi, refleti e amadureci sobre isso na fase adulta, até ter esse meu jeito tranquilão em relação à minha orientação sexual. Mas é fruto de muita conquista e de muito estudo também para entender que sexualidade é uma construção social. Homem usa cabelo curto, mulher é frágil, virgindade é virtude, homem não chora, mulher não entende de matemática. Enfim, tudo isso é invenção. Se tudo é invenção, eu não tenho por que tentar respeitar os padrões que inventaram no passado. Eu vou viver como eu acho que eu devo e vou arcar com as consequências disso, claro. A minha profissão ajuda, nunca precisei esconder. Se eu fosse advogado ou militar, talvez tivesse que ser mais discreto. Não, obrigado. Não existe nenhum ambiente em que eu entre hoje e precise tentar fingir que eu sou o que não sou. Isso é uma conquista pessoal, como eu disse. O menino da série já tem esse privilégio antes dos 15 anos. Se todos os LGBTQIA+, pudessem ser o que são em qualquer situação sem medo de represália, imagina o quanto de energia deixaria de ser gasta para sustentar essas personagens variadas. A pessoa que você é com os amigos não sendo a mesma pessoa que você é no trabalho, não sendo a mesma pessoa que você é com a família. Isso cansa. E com medo de um ato falho, de dar uma escorregada, de deixar vazar uma informação comprometedora, com o temor de que um segredo se revele, esse policiamento interno impede qualquer pessoa de ser quem é. E aí é legal falar aqui a importância da família. Na série, a família é o local de acolhimento. Os parentes são acolhedores, a família tem mesmo um papel central. E aí eu vou falar um pouco da minha vida pessoal, só um pouco. Lá vai ele se expor de novo. Vamos lá. Vou falar rapidinho aqui, porque eu só tenho direito de me expor, não posso expor a minha família. Mas eu acho importante mostrar como eles sempre tiveram lá, digamos assim. E minha família é toda de militar, né? Por parte de mãe, por parte de pai. O quanto a minha família vê a minha orientação sexual como um problema? Zero. E desde muito cedo, desde que eu comecei a minha vida afetiva sexual, deixei claro, eu sou esse. Se eu tô namorando, eu tô namorando. Se eu terminei, eu tô triste. Casei, descasei, Natal, jantar de sábado, aniversário. Eu sou a mesma pessoa sempre. Eu não vivo uma vida partida. Eu ingenuamente achava que se até minha família militar estava de boa em relação a isso, famílias em geral também estaria. E não é bem assim. Conheço gente com profissão bem-sucedida, cosmopolita, pós-graduado, que já mora longe da cidade há muito tempo e viaja por todos os cantos, tem um vasto repertório sexual, mas quando voltam para as suas cidades natal, elas tendem a interpretar outro personagem. Se estão namorando, não é assunto. Se acabou de tomar um pé na bunda, não compartilha essa informação. Se pergunta por que está triste, responde que é algo do trabalho. E ainda tem que ouvir cobranças para namorar uma mulher ou dar netos. Eu sou mais pé na porta. Quando me perguntaram se eu não ia ter filhos, eu respondi que eu só fazia sexo estéril. O meu primeiro casamento foi horrível. Tudo o que eu não quero que se repita, e não vai se repetir, não se repetiria, porque simplesmente entre um casamento ruim e a solteirice é óbvio que eu fico comigo mesmo, com a minha mão direita, e fazendo frilas do amor e sexo. Muito melhor. Então eu vou contar aqui como terminou esse casamento horrível. E aí a gente já estava separado, já estava namorando o outro. Nós dividimos o mesmo apartamento por motivo de falta de dinheiro, até o dia em que ele achou um apartamento para morar e simplesmente encostou um caminhão e levou tudo da casa. Cama, fogão, máquina de lavar, televisão, roupa. Hoje eu acho até engraçado, né? Era a minha primeira casa, era tudo meio improvisado, emprestado. Era o que dava. Enfim, levou tudo.
Sorte que o namorado da época era decorador e ele super me ajudou a reerguer a minha casa. Mas por que eu estou contando isso? Porque tem a parte da família que eu acho importante. Eu lembrei de uma cena aqui que eu vou compartilhar com vocês, eu e minha avó. Eu nunca tinha falado para minha avó que eu era casado. Meus pais sabiam, minha avó, teoricamente, não sabia. Aí ela me chama e começa a fazer um questionário. Você tem cama? Eu, não, vó. Você tem sofá? Ele não teve como tirar o sofá porque era grande demais, teria que arrombar a porta e tal, e não foi. Então, sofá eu tenho, vó. Aí minha avó continuou, fogão, você tem? Eu falei, não, fogão eu não tenho. E fui respondendo ali, sincerão, aquele questionário. Resultado, minha avó anotou tudo e me deu um cheque para eu comprar esse basicão do dia a dia, que do dia para a noite eu tinha perdido. Minha avó manifestava afeto assim, com dinheiro, era o jeito dela. E também era um microapartamento, sabe? Daqueles que só tem espaço para mesa com 2 cadeiras, a cama do tamanho do quarto, sabe? Máquina de lavar dentro do banheiro, sabe? Bem pequeno, daqueles apartamentos que você tem que entrar devagar, que senão você cai pela janela. Mas era ali um começo da vida de solteiro, gostava. Depois desse casamento, minha carreira começou a prosperar, não porque eu acho que ele era um encosto na minha vida. Era sim. O que é importante, a conclusão a qual eu cheguei. Cara, se ser gay não é uma questão para minha avó, por que eu vou tentar fingir que eu sou outra coisa que não eu mesmo para qualquer outra pessoa? A família né? Tem uma história que é muito melhor que essa, mas eu acho que aí seria expor demais a minha família, não vou contar, então fique com essa história da minha avó. E nessa cena da minha avó eu tinha uns 25 anos. Pois é, a grande ficha caiu quando eu tinha 25 anos. Se eu tivesse chegado a essa conclusão com menos de 15, como aconteceu na série, como é que teria sido diferente a minha vida nesses 10 anos, sabe? A série trouxe todas essas reflexões de como é possível viver num ambiente sem homofobia, ou pelo menos um ambiente em que essa é uma transgressão condenável. Como seria viver numa realidade em que o principal sofrimento não é perder amigos, ser expulso de casa, ser agredido, ou morrer por ter atração por uma pessoa do mesmo sexo. Na série, os personagens sofrem pelo medo de se apaixonar. É esse sofrimento que eu queria, Brasil, né? Eu pude, como eu disse, meio que compensar esse tempo depois, morar sozinho num libertino no Rio de Janeiro, ter emprego fixo, estudar sobre sexo e amor, tudo isso me ajudou. E o fato de eu ter ficado meio enclausurado por medo de ser quem eu sou, me fez ali me concentrar nos estudos, o que rendeu frutos depois. Então, não tem ressentimento. É pena que nem todo mundo tenha conseguido dar essa volta por cima. É incômodo ver que ainda tem gente que tem essa vida dupla. Gay entre amigos e até no trabalho, e um ser assexuado e impessoal para a família. A série Heartstopper é um convite para várias reflexões e gera na gente aqui no Brasil várias aspirações, desejos. Que o problema maior de alguém ter atração por alguém do mesmo sexo seja o medo da rejeição e não o medo da violência. Que qualquer um que se encaixe na sigla LGBTQIA+, não pense em nenhum momento que haja um problema no fato de ser LGBTQIA+. Eu não falei ainda, mas a série vive num mundo aparentemente sem racismo. Eu queria viver num mundo onde os adolescentes podem, desde sempre, ter conversas duras, sinceras e necessárias, sem aqueles joguinhos. Adolescentes que não têm problema nenhum em pedir desculpas, onde eles podem ser frágeis. E viver num país, quem sabe, em que o afeto gay não está necessariamente ligado ao sexo. De novo, a série não tem nada que remeta ao sexo. Uma interrupção. O Garrone apresentador é uma pessoa progressista, libertária, desconstruída, mas quando ele diz que nada na série remete ao sexo, essa é uma visão dele. Vamos lembrar que na série há algumas, poucas, cenas de beijo entre meninos e entre meninas. Os atores, pelo que eu apurei, eram menores de idade na época das gravações. Ou seja, ter 2 atores do mesmo sexo em uma cena de beijo, para o público brasileiro vai ter gente que acha que se trata de um escândalo. É claro, se o beijo fosse entre pessoas de gêneros diferentes, não seria problema. O beijo entre 2 jovens meninos também não deveria ser um problema. Qualquer argumento em contrário tem caráter homofóbico. A Netflix encaixa a série na categoria 12 anos. É estranho, até agora, os bolsonaristas não terem gritado e transformado isso num escândalo. Bem, não é um escândalo. No Reino Unido não é, para a Netflix também não, mas no Brasil de Bolsonaro, um beijo sem língua entre 2 menores de idade é o tipo de gatilho que o bolsonarismo usaria para ativar o pânico moral. Tem um vídeo no link aqui que eu fiz para o canal sobre esse tema, pânico moral. A série não remete a sexo para pessoas saudáveis mentalmente, como eu, como você, como o Garrone apresentador. Mas na cabeça de um bolsonarista,
gente que louva a repressão sexual e é mal resolvida nessa área, eles podem achar a série muito sexualizada. Para nós aqui, é uma ficção sobre afeto. Pela atenção, obrigado. Putz, as observações dele são pertinentes, né? Eu esqueço que tem muita gente dodói ainda. Mas pra mim a série é isso, um misto de saudade do que eu não vivi e a constatação de que a gente está muito longe de ver aquilo na realidade. E fica muito claro que ninguém perde com esse afeto entre dois meninos ou entre duas meninas. E também que no audiovisual o gay não precisa ser necessariamente aquele personagem que é escada para uma menina cis hétero, geralmente loura, que está apaixonada pelo esportista da escola. O menino gay pode estar apaixonado pelo esportista da escola e pode levar esse amor a cabo. E para os héteros, acho que pode ser interessante também. E não precisa ter medo do afeto gay, né? E é algo que eu acho muito legal que os casais não heteronormativos têm a ensinar aos heterossexuais. E não é só aqueles que têm ou podem vir a ter um filho LGBTQIA+, não. Numa relação a dois, entre dois gays, por exemplo, o código de conduta pode ser resultado de um eterno debate entre duas pessoas. Não existe automaticamente atribuição para um e para outro. Não tem um roteiro fechado, papéis pré-estabelecidos. Entre os LGBTs fica mais fácil, porque não tem por que repetir um padrão de comportamento, já que a própria existência do LGBT já é uma quebra do padrão. Não existe papel fixo. Casais heterossexuais, por inércia, podem repetir o que vem na vida e na cultura. A tradição manda. Mulheres não podem ser assertivas, não podem chamar para sair, são melosas, afetivas, enxeridas, chatas. E homens são largados, desligados, não demonstram afeto, são eles que chamam para sair, claro, não podem chorar. Um monte de besteira que ainda atormenta muita gente. A história de dois adolescentes na ficção, o Nick e o Charlie, embalada ali pelo melhor que o audiovisual mundial tem a oferecer, ensina muito sobre relacionamento sincero, íntimo e saudável a nós adultos. Gente, foi quase um diário, né? Ainda bem que a minha família não assiste aos meus vídeos, mas em resumo foi o que eu falei lá no início do vídeo, simplificando, em resumo, assistam a série, é para todos os públicos de 12 anos para cima. Eu tenho críticas à série? Eu até tenho, mas aí seria outro vídeo, tá? Resolvi concentrar só nesse Saudade do que eu não vivi. Sugiro também assistir ao documentário A Máscara em que Você Vive, The Mask You Live In, mostra como o machismo f*** a vida dos meninos, principalmente. É muito bom, é antiguinho, 2015, tá lá na Netflix também. Bem, eu falei que eu ia fazer uma reflexão sobre o canal, eu sempre faço isso, né? Eu falo muito sobre isso aqui. Afinal, por que eu sento aqui e falo? Faz parte da minha vida, do meu cotidiano. E como eu faço tudo sozinho, eu tenho a sensação que é um projeto sem fim, porque é só eu querer. Quando eu quiser, eu sento aqui, posso ficar gravando aqui, posso parar nas férias e tal. E esse espaço, no fim das contas, é meu. E ele tende a ser um canal de jornalismo. Eu consumo muito jornalismo, leio e compartilho aqui informações, a minha visão, e explico assim, o que eu penso e trago algumas referências e experiências. Não é a palavra final, obviamente, é uma opinião. E aqui eu uso as habilidades de audiovisual que eu desenvolvi em quase 20 anos de carreira. Roteiro, edição, luz, áudio, o que falar. E tudo do meu jeito. Eu sei fazer aquele jornalismo sério da televisão. Eu fiz. Eu já escrevi muito texto sério para apresentador sério, falar de forma séria. Esse era um dos meus trabalhos, sempre foi. E como diretor, eu sempre gosto de dar liberdade para o elenco, repórter, apresentador, para mostrar quem são. Porque eu acho que é assim que se informa melhor, que se comunica melhor. E aí eu fui lá, criei um canal e eu posso fazer exatamente aquilo que eu professava comigo mesmo. Informar do meu jeito, e não tem jeito mais eu do que isso aqui. E eu percebi que tem gente que me ouve aqui e acaba me decifrando. Gosta da minha companhia, de ouvir minha voz, curte minhas reflexões. Estamos numa comunidade, assim, de gente que olha para o mundo, olha para o Brasil, vê um monte de problema, mas tem o conforto de saber que não está sozinho, que tem mais pessoas que acham estranho também. Tá? Que tem gente incomodada. E a melhor coisa a fazer é falar, até a grande ficha cair. Né? Vamos para a coluninha do Francisco? O Francisco vai mostrar para vocês hoje um jogo que a gente tem. Sabe quando quem tem cachorro sabe, né? Chega em casa e o cachorro fica animado, às vezes até meio desesperado. Eu finjo uma indiferença para testar, para ver quem resiste mais tempo.
E às vezes eu ganho, às vezes eu não ganho, às vezes ele ganha, às vezes eu não ganho. Então eu vou mostrar esse jogo aí do Francisco. Quem resiste mais tempo sem demonstrar afeto um pro outro? É o tema da coluninha do Francisco de hoje, tá bom? Então a Coluna do Garrone fica por aqui. A gente se vê a qualquer momento. Me segue nas redes sociais. Vejam os vídeos. Tá com saudade dos vídeos de política? Volta aí. Eles continuam atuais, Eu só tô conseguindo fazer um vídeo por semana, tá, gente? Porque a vida tá puxada. Então, um videozinho, tá? Se você achar muito grande, porque ele fica ali com 30 minutos e tal, pode ver em partes, não tem problema. Tem gente que me disse, eu recebi mensagem na rede social, dizendo que ouve, quando tá lavando louça, ouve como podcast. Se você ouve como podcast, você não vai ter a experiência completa. Porque você não vai conhecer todo o pessoal que trabalha no canal da Coluna do Garrone. Quem vê em vídeo já conhece todos os personagens, né? Inclusive a Loura Golpista. Eu adoro a Loura Golpista. Hoje teve uma participação muito pequena, mas eu pretendo usá-la mais. A Loura Golpista é muito útil para a gente entender o Brasil que a gente vive, tá? Então eu vou ficando por aqui, já falei tudo que tem que falar. Um beijo, tchau, até a próxima. Gente, acabei de chegar em casa e o Francisco tem vezes, aliás muitas vezes, que ele nem levanta e vai até a gente, ele fica esperando. Não é, Francisco? Fica esperando, Francisco. Tem que chegar para receber. Tem que receber a gente. Tudo bem com você, Francisco? Ele quer falar comigo, ó. Finge que tô ignorando. Tô ignorando, Francisco. Agora ele que tá me ignorando. Tá me ignorando, Francisco? Ah, não tá não. Não tá não. Cadê que eu consigo ignorar o Francisco? Cadê que eu consigo ignorar ele? Ele sempre quer mais. Faz um carinho, ele quer mais. Isso aqui, ó. Vocês não sabem como é gostoso. Pegar aqui as pelancas do Francisco. Ele gosta. Vocês não sabem como é que é gostoso isso, ó. Que gostoso. Ele gosta. Pelanca. Vou parar de perturbar. Tá, Francisco? Mas ele tem uma cara de mal, né?